Estamos de volta com mais um episódio com o Eduardo Pazin, onde a gente já falou de tecnologia, inovação, gestão de pessoas, tantos assuntos bons, né, Pri? Verdade, verdade. Agora vamos falar um pouquinho, Edu, sobre projetos sociais. Adoro. Você nos relatou que você tem uma forte ligação, né, com projetos sociais. Tenho, gosto. Principalmente, claro, projetos que são voltados para a educação financeira de jovens, Sim, né? sim. Que estão ali em estado de vulnerabilidade. Conta pra gente, de onde que vem essa conexão? Meus pais. Ai, que maravilha. Meus pais literalmente me deram um exemplo gigantesco de como tentar ser um ser humano melhor. Então, por exemplo, existe uma grande instituição de saúde que cuida de crianças com câncer. E eu lembro que eu tinha 11 para 12 anos, minha mãe chegou para mim e era aquela coisa, filho único, muito presente, padrinho, madrinha, família toda, aquela coisa muito louca, né? Minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, você vai ganhar um monte de presente agora no teu aniversário. Vou. Óbvio. O que você vai fazer com os velhos? Eu falei, fica aí. Depois ela falou, vamos doar? E ali eu comecei, todo ano no meu aniversário, eu doava para essa entidade todos os meus brinquedos do ano anterior. Literalmente. Nunca faltou nada pra gente em casa, graças a Deus, mas a gente foi morar num bairro que era um pouco mais periferia, hoje já está extremamente desenvolvido, Zona Leste e tal, muito legal, adoro aquele bairro, grandes amigos, grandes histórias. Qual é o lugar? Chama Cangaíba. Perto da Penha. Então, mas quando a gente mudou pra lá em 73, o mais bonzinho tinha matado o pai e a mãe pra entrar no baile dos órfãos, né? Realmente. Era meio punk ali, né? Mas foi com eles o meu primeiro contato. Depois, e ali nós morávamos ainda num lugarzinho bem legal, mas a maioria dos meus amigos já eram de uma classe social um pouco mais necessitada do que a nossa. Então, assim, todos os dias à tarde, minha mãe trabalhava de manhã, meu pai ainda trabalhava na transportadora, todos os dias à tarde a gente jogava bola na rua, minha mãe chamava para lanchar e traz os meninos. E aí eram 10, 12 amigos em casa tomando lanche. Aí depois meu pai migrou da transportadora para o trabalho com cantina escolar. Né? Tinha cantina escolar. Nossa, que legal, gente. Era muito bom. Foi ali que eu comecei a trabalhar, inclusive, com ele. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. E aí os lanches ficaram mais legais, mas a gente sempre se preocupava com as doações e tudo mais. Então começou ali. E aí, em várias fases da minha vida, que a situação estava muito tranquila, eu sempre procurei incentivar, conversar com jovens. Trabalhamos numa instituição que tem um foco fantástico nisso, então poder participar de alguns eventos que a gente recebia os jovens, dava os conselhos, eles viam como era o trabalho. A gente ensinava para eles o que era um banco, exatamente, né? A gente ensinava o que era um banco, né? Então eu mantive isso durante a minha vida toda. Hoje confesso que faço muito menos do que eu gostaria. Eu tive um insight em 2019, depois que a gente saiu de lá. Eu sou mantenedor de algumas entidades, eu faço contribuições sistemáticas bem pequenininhas, tá, gente? Não é assim também não. Mas eu gosto de sempre com alguma coisinha estar contribuindo. E eles têm uma data no ano que eles fazem um acordo, um convênio com uma grande rede de fast food. E você adquire alguns tickets e você vai lá e compra o lanche até com um pouquinho de desconto, então está até um pouquinho mais barato. E nesse aspecto, nessa fase um pouco mais adulta, eu acho minha mulher muito louca, porque ela compra todas as ideias e vai junto, é muito louco. E eu recebi os tickets e nós fomos comprar, eram 10 tickets, eu sempre compro os 10 tickets. E aí a gente decidiu, falei, amor, vamos complementar e fazer o combo, vamos distribuir para criança de rua? Nossa, E aí a gente saiu, acho que era uma sexta-feira, uma quinta-feira, eu não vou lembrar o dia exatamente, mas era umas 9 e pouco da noite, nós pegamos um carro e fomos na loja, eu montei os 10 combos e nós saímos pra rua, na cidade à noite, começamos a procurar e obviamente não tinha tanta criança. As que a gente encontrou na própria porta da loja, a gente já entregou ali, mas tinham ficado 5 ou 6 kits. E aí nessa, tá bom, vamos procurar morador de rua.
E aí nós encontramos perto do centro da cidade, eu moro em São Bernardo do Campo, né? E a gente encontrou ali no centro, tinha alguns moradores de rua, e eu parei o carro, desci e falei, gente, dá licença, vocês aceitam um sanduíche? Ô, tio, show de bola, vamos aí, eu quero, tem 2. Falei, não, vou dar um para cada um, porque eu quero distribuir para mais. E me chamou muito a atenção, um deles, a quantidade de vezes que ele agradeceu. Porque provavelmente era a primeira refeição que ele ia fazer no dia, e a gente estava falando de 10 horas da noite. Naquele dia eu falei para minha mulher, eu falei, amor, eu acho que a gente precisa fazer mais alguma coisa. Vamos tentar montar o esquema de, pelo menos uma vez por semana, a gente compra 50, 60 pãezinhos, faz o sanduíche, compra o refrigerante e vai distribuir. Não fizemos ainda, estamos em falta, mas é um processo que vem batendo na minha cabeça. Mas eu acho que o ponto principal para mim, Paty, respondendo a tua pergunta, eu nunca fui centralizador de nada na minha vida, em nenhum aspecto, seja emocional. Quando eu tô triste eu falo, quando eu quero chorar eu choro. Palmeiras me fez chorar demais. Ai, meu Deus do céu. Vamos combinar? Sorri também ultimamente. Também. Mas eu nunca fui centralizador de coisas. Eu sempre procurei partilhar o que eu tinha, da medida que eu poderia partilhar. Então, começou com meus pais, e sempre que eu pude, eu vim incentivando, sempre incentivei meus filhos também a fazer isso. São 2 criaturas fantásticas, já estão no mundo. E foi assim que começou. E eu pretendo agora, eu quero muito que as coisas aconteçam, não é vamos dizer assim, claro, você tem a sensação do dever cumprido, você tem a sensação de, putz, olha o que eu fiz. Isso é muito legal. Com o Leonino, então, nem se fala, né? Mas poder olhar para essas pessoas que são menos favorecidas e fazer alguma coisa para que elas tenham alguma coisa diferente, mas com um detalhe muito importante. Não é pescar para elas, é ensiná-las a pescar. É ensiná-las a pescar. Então, uma coisa que a gente fala muito lá na Fintech é que a gente vai tentar, na medida do possível, quando o projeto efetivamente começar a acontecer, é a gente olhar para esse lado. É a gente poder dedicar uma parcela de receita, criar uma bolsa de estudos, enfim, fazer alguma coisa para devolver para a sociedade o que eventualmente a sociedade pode trazer para a gente. Isso, para mim, se não for neste momento da minha vida, seguramente em algum momento da minha vida vai acontecer. Esse realmente da distribuição de alimentos, eu já estou atrasado, confesso, é minha culpa total dessa demora, mas aí várias coisas no tempo realmente me afastaram um pouco disso. Mas é uma coisa que eu penso muito, eu quero muito retomar, porque eu acho que é uma coisa que você precisa fazer. Para pensar, nós somos extremamente afortunados. Saúde, educação, inteligência, qualidade de vida, família, estrutura, né? A estrutura básica. E a gente tem a responsabilidade, não é obrigação, porque tudo que você faz por obrigação não sai bem feito. Tem que ser de coração. Sim. Mas a responsabilidade de levar para essas pessoas alguma coisa que realmente faça diferença na vida delas, de qualquer forma. Que seja um obrigado. Não precisa dizer obrigado. Mas o importante é por que você fez isso. Né? E sem perder o conceito principal, que é de ajudar a crescer, não de ajudar a encostar. Isso. Verdade. Né? Verdade. Então, até porque eu acho que a gente viu muitos resultados desse tipo de trabalho, né? Nos projetos com os jovens lá do Capão. Imagina, né? Sei lá, a gente está falando aí de 8 anos atrás, né? Você trazer um jovem que, teoricamente, tinha oportunidades muito restritas, né? Para viver a primeira experiência profissional, para aprender... Né? A gente dava aulas básicas para eles, né? Era muito legal. Como é que você vai ler o seu holerite? O que é o seu dinheiro? O que é o dinheiro do banco? Como é que você lê, né? O extrato bancário, exatamente. Né? E ver que hoje essa moçada tá no mercado, né? Já na época, cresceu. Gratas surpresas até com o programa dos aprendizes que vieram várias crianças que ficaram, que trabalharam, se desenvolveram. Eu acho que esse trabalho é fantástico, ele tem que ser desenvolvido. Eu imagino que a abrangência no setor privado ela é melhor distribuída, ela é mais inteligente.
É mais focada, sim, né? claro, em claro. questões específicas, né? Não é generalizado. Exatamente, né? Não é para palanque, vamos combinar, né? Então, sim, mas é uma coisa que eu quero muito, Paty, eu quero muito que as coisas aconteçam para eu realmente poder focar mais tempo nesse processo. E você está muito de parabéns pela sua atitude, Obrigado. pelo seu pensamento, porque estamos vivendo épocas muito egoístas, né? Estamos num mundo muito egoísta, onde você não enxerga o próximo. Ó, você quer ver uma coisa? E isso a gente sai um pouco até dessa questão da educação e da alimentação. Vamos pensar no seguinte, o LinkedIn. Quantas conexões a maioria das pessoas tem? Seguramente a maioria mais de 500. Sim. Eu amo o LinkedIn. Eu acho o LinkedIn uma ferramenta fantástica. Eu gosto muito de usar, eu uso muito. Aliás, a gente vai deixar um QR Code do seu LinkedIn para o pessoal te acessar. Mas assim, eu postei há uns anos atrás, postei super bem, mas falei, galera, tô aqui. Se você está trabalhando, se você tem dúvidas, se você quer conversar sobre um case específico, prático do seu trabalho, uma ideia diferente de como as coisas podem acontecer, o que você pode fazer, me chame. Eu não vou abrir salas para criar perguntas e respostas. Não, eu sei que isso inibe. Então me chama no privado, vamos conversar. Duas pessoas. Porque as pessoas, e muitas delas, infelizmente, não entendem para que serve o LinkedIn. O LinkedIn não é uma plataforma de procurar emprego. O LinkedIn é uma plataforma de relacionamento profissional que pode te apresentar várias oportunidades. Verdade. Não é de arrumar emprego, é de conhecimento. É você conversar com uma pessoa. Né? Por exemplo, você está num processo de seleção para uma posição acima da sua. Conversa com um cara que já tem a posição. Quais são os desafios da posição? Exatamente. Né? Mas a empresa é diferente. Não interessa. A gestão é a mesma. Porque são pessoas. Putz, vou morar nos Estados Unidos a trabalho. Para nós que somos um pouco mais de segmento de banco de investimento estrangeiro, óbvio que você tem contatos no exterior. Como que é o custo de vida da cidade? Quanto precisa ganhar? O que eu vou pedir? Como é que é o hospital? Né? As pessoas esquecem do básico para o LinkedIn. Então, e isso também é uma forma, Paty, de compartilhar. Sim. Então, assim, de pronto, eu fico absolutamente à disposição de quem quiser conversar, de quem quiser trocar ideias, tirar dúvidas, saber mais dos projetos que a gente está tocando, saber mais do que a gente quer fazer, falar de futebol, o que for. Mas o importante é a gente ter na essência para que serve a ferramenta. Exatamente. É uma troca de conhecimento. Literalmente, é uma troca de conhecimento. E quanto mais você adquire, mais você absorve, o que vai acontecer por consequência? As portas vão se abrir. Sim. Porque quando eu precisar contratar alguém, seguramente eu vou procurar uma pessoa que seja interessada. Que tenha te marcado de alguma forma, né? Pela atitude, pelo comportamento. Exatamente. Não estou dizendo que eu só contrato quem fala comigo. Não. Mas são pessoas interessadas, que querem adquirir conhecimento. Num universo tão tecnológico, este contato e este conhecimento seguramente vai fazer toda a diferença para você. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E Edu, voltando um pouquinho, né, para a tua linha do tempo aí dos últimos 5 anos, né, que eu acho que ela contempla, né, essa linha do tempo, 2 experiências completamente diferentes, né? A gente tem, de um lado, o teu relacionamento com o commerce, né, que num determinado momento, né, você assumiu a responsabilidade de encerrar as atividades deles aqui no Brasil, né, e esse momento atual da fintech, né, da implantação, do banking, dos projetos, como é que você definiria as dores e as delícias, né, desses 2 momentos tão diferentes? Bom, primeiro eu preciso fazer um agradecimento pessoal, e é a única vez que eu vou citar um nome de uma pessoa de mercado, que era o meu gestor no Commerce Bank aqui no Brasil, Ronaldo, que era o meu CEO, que confiou em mim para ajudar nesse processo, talvez centralizando um pouco mais a gestão do que estava acontecendo. Decisões, obviamente, eram todas compartilhadas. Mas eu preciso agradecer muito o Ronaldo pelos 3 anos e meio, desde que ele me contratou, de me deixar trabalhar, né, de me deixar trabalhar, de tentar fazer as coisas melhorarem enquanto o banco estava em produção, e depois
de participar desse processo, né, de me deixar participar desse processo, de confiar no meu trabalho para ajudar a galera ali na gestão das coisas, mas assim, então eu preciso fazer esse agradecimento porque foi fundamental. Então, Ronaldo, tomara que você assista, obrigado mesmo pela grande oportunidade que você me deu. E isso é do coração mesmo, senão eu não falaria. E você me conhece, você sabe que eu não falo mesmo. Mas o processo, falando do commerce, eu acho que foram duas sensações muito diferentes. Porque eu estava saindo de uma transição para uma cadeira que eu queria muito, né? O banco me deu essa oportunidade, pela qual eu sou extremamente agradecido, o pessoal da Alemanha, o pessoal daqui, a pessoa que eu substituí, que me ajudou muito nos primeiros dias que eu estava lá. E aí a gente começa a botar a mão na massa e ver que a coisa começa, né, a ter uma carinha diferente, um negocinho aqui, outro ali, né? Você melhora uma coisinha aqui, outra ali, e a coisa começa a ganhar. Aí vem a pandemia. E aí você tem o desafio de botar 45 pessoas em casa. Né, trabalho colegiado, apoio total da diretoria aqui no exterior, para a gente botar as exceções que a gente precisou pedir, porque você ia ter operadores trabalhando de casa, com ligação, com ramal comum sendo gravado, uma série de coisas. Então assim, o meu grande salve é primeiro para a direção, que deu total apoio para a gente e nos deixou fazer as coisas acontecerem. Então, obrigado mesmo. Sozinho eu não faria, de forma alguma. Eu diria que a minha participação, embora com um pouco de gestão, foi mínima. A galera realmente fez a coisa acontecer. Nós tínhamos reuniões... Pra você ter uma ideia, o engajamento foi tão legal que nós tínhamos reuniões 3 vezes por semana de 5 minutos. A gente batia os tópicos, porque a gente se falava, obviamente... Sim. O que vai levar, o que não vai, o que vai ter nessa etapa, o que não vai. Então, era um processo extremamente azeitado, eram reuniões de ponto, tipo, isso tá feito, isso não vai, semana que vem tá pronto. E eram entregas de 15 dias. Então, a gente não tinha, óbvio, a gente tinha um goal final, que era o encerramento do banco. Mas a gente, esta construção, ela foi em etapas de 15 dias. Absolutamente bem mapeadas. Então, eu diria que a equipe toda do Commerce Bank foi responsável pelo sucesso do que aconteceu. Pelo engajamento, pelo compromisso, pelo comprometimento, pelo profissionalismo, mesmo que o goal, o achievement desse negócio era encerrar um banco. Encerrar um banco. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. E de novo, a minha direção, sem o apoio da minha direção, seguramente nada ia acontecer, porque eu não ia poder trabalhar. E eles me deixaram trabalhar. Era colegiado? Óbvio. Você não faz um treco desse sozinho. Então, você ter uma pessoa que faz a gestão, conversa com as pessoas, alinha, reporta, que é muito importante, reporta para cá, reporta para fora, faz acontecer, é muito legal. Essa era a minha função, até certo ponto. Mas quem merece os parabéns são as duas pontas, é o tal do ponto a ponto. É a direção que confiou na gente para fazer, e as equipes que ficaram, claro, infelizmente perdemos algumas pessoas, era um momento de querendo ou não, que as pessoas iam procurar outras coisas. Tem inseguranças, né? É lógico, mas quem ficou até o final trabalhou muito bem, engajado. Durante a pandemia, todo mundo em casa, e a gente já em processo de encerramento, a gente fazia happy hour virtual. A gente marcava, tipo, 5, 6 horas, 6:30 da tarde. Aí eu montava lá uma videoconferência, tal, cada um lá com a sua cervejinha na sexta-feira, tal, batia papo, dava umas risadas, ficava meia hora dando risada, desligava, acabou. A direção, o RH do banco se preocupou em trazer eventos digitais para o banco, stand-up, outras coisas, ao longo do processo, outras coisas, para manter o pique do banco. Então, assim, eu acho que eu contribuí. Eu realmente, de uma forma muito humilde, eu tenho certeza que eu contribuí. Mas estas pessoas que deram o suporte, o RH, a gestão do banco, o pessoal de fora, é quem realmente fizeram toda a diferença para que a gente pudesse fazer o que a gente fez. Entendeu? Aí foi uma experiência muito interessante, porque era um encerramento, mas você olhava para as pessoas e você via que as pessoas realmente estavam super engajadas em mostrar o profissionalismo, provar o quão boas elas poderiam ser, mesmo no pior cenário possível. E aí, vir para esse momento é aquela coisa de você querer fazer alguma coisa diferente. Eu acho que a minha grande vontade com a Digital Banks,
gostaria de trabalhar com eles pro resto da vida. Ponto. Essa é a primeira vontade. A segunda vontade é que um dos nossos projetos, nós queremos montar um banco com uma pegada bem digital e bem tecnológica. Porque nós temos os desenvolvedores e nós temos um Merlin do desenvolvimento. E o que a gente pede para ele fazer, ele faz. É uma coisa absurda. Mas nós queremos abusar da tecnologia, mas a gente quer trazer a humanidade de volta. A gente quer trazer o atendimento de volta. A gente quer um atendimento inteligente. A gente quer um chatbot que entenda o cliente, que responda para o cliente o que ele quer. Não o que ele está programando. Não que fique toda hora. Exatamente. Vamos retornar. Não entendi o que você disse. Então, assim, nós queremos fazer um banco diferente. Se fosse para fazer igual, nós nem começaríamos. A gente nem começaria. Então, se tudo correr bem, eu diria que nos próximos 2 anos, porque é um projeto que você tem etapa de Banco Central, que é no mínimo 1 ano, aquela coisa toda. Se tudo correr bem, em 2 anos, nós teremos um banco no mercado que vai abusar de tecnologia, mas que não vai perder a essência do atendimento. E não é só o atendimento como tudo. É entender a necessidade do cliente, principalmente nos piores momentos dele, que é quando ele deve. Que é a hora que tudo fica feio, né? Assim. Exatamente. É a hora, que você deixa de existir, né? De uma perspectiva e começa a existir de outra cruel, né? Quase canibal, né? No nosso mercado financeiro. Então, esse é o meu grande sonho, essa é a minha grande vontade. Por isso, também que eu decidi, em todos os aspectos, extremamente agradecido e trabalhar com os meninos, porque a essência do projeto é devolver para a sociedade uma condição que a gente possa fazer a sociedade melhor. É romântico? É. É utópico? Pode ser, mas não é impossível. Não é impossível. Então, a gente quer fazer alguma coisa nesse sentido. Trazer isso. Trazer pessoas competentes, remunerá-las de acordo, sem aquela coisa, 90% para o front e 10% para o back. Não. Independente do departamento, a pessoa trabalhou, ela precisa ser bem remunerada. Nossa, Pazinho, mas o custo de remuneração é muito alto. Crie fontes de receita. Crie fontes de capazes receita. De sustentar esse modelo, né? Exatamente. Vai ser difícil? Lógico que vai ser difícil. Já está sendo difícil, em virtude de tudo que a gente está enfrentando, mas a gente tem certeza absoluta, a gente tem muita fé que esse negócio vai rodar, que as coisas vão acontecer nos próximos meses, a gente efetivamente vai fazer o kickoff, e aí eu realmente imagino que em 2 anos a gente deve ter uma grande mudança no mercado, com um baita banco, com recursos próprios, 100% brasileiros, isso é muito importante dizer, com um investidor que comprou, obviamente, tem as suas questões de manutenção de business, mas efetivamente o cara entendeu muito a nossa ideia e está muito fechado com a gente vai fazer as coisas acontecerem. Olha, como pessoas, como profissionais, né, como mercado, super torcemos para que essa realidade aconteça, né, Edu? E queremos que você volte depois para nos contar, né? Como foi, como está sendo as operações. Vamos separar umas 4 temporadas? Vamos. Vai ter que ser 4 temporadas, pelo menos. Trazer os meninos. Traga os meninos também, lógico, queremos conhecê-lo. Eu acho que toda iniciativa com essa pegada, né? De entregar qualidade, entregar tecnologia, entregar experiência com humanidade... É o que a gente precisa hoje em dia, né? Em que as relações estão tão líquidas, tão superficiais, tão contaminadas por um monte de distrações, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Sou muito grato. Que bom, Edu. Então agora, se você tá curtindo aí a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Edu, fique ligadinho, porque logo mais vem o nosso 4º e último episódio.